eu sentia muitas cólicas, um fluxo muito intenso. Eu vivia antenada para onde eu ia, quantos absorventes eu iria precisar levar para não precisar vazar. Era uma agonia, era uma vida muito agoniada, muito aperreada. Oiê, eu sou a Mari e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar para vocês como foi o meu diagnóstico de adenomiose. Primeiramente, vamos falar sobre o que é adenomiose. Adenomiose é quando o tecido do endométrio ele começa a se infiltrar nas paredes do útero. Eu achei aqui um potezinho para tentar dar um exemplo bacana para vocês. Imaginemos que isso aqui é o útero, todo potinho, e essa partezinha branca é o endométrio. Aí aqui ele tá bem lisinho, né? Bonitinho, que é essa parte aqui de escama, quando a gente menstrua, né? No caso, quando não tem um feto fixado ali na parede do útero. Então, ele descama essa parte. Só que, quando a gente tem a adenomiose, lembrando que ela é diferente de endometriose, tá bem? A adenomiose, ela vai se infiltrando nas paredes do útero, que no caso seria essa parte aqui transparente, ou seja, essa parte branca, iria invasando aqui para dentro da parte transparente, que é a parede do músculo do útero. Ou seja, quando, quando acontece a menstruação, há uma inflamação muito maior do que a que deveria ter, sabe? Então, esse é todo o processo, né? Esse é um exemplo que eu consegui dar para vocês de como acontece essa situação. Então, quais são os sintomas? Eu vou falar dos meus sintomas, né? Então, eu sempre ficava muito fraca, vivia com anemia. Era uma anemia que não passava nunca. Eu já tinha ido para diversos médicos, médico generalista, para endocrinologista, ver se era alguma coisa com a tireoide. Eu encontrei alguns nódulozinhos na tireoide, mas não eram nada que atrapalhasse na geração dos meus hormônios, enfim. Tava tudo tranquilo. Mas sempre com essa deficiência, sempre com essa anemia. Meu Deus, o que é isso? Uma fraqueza. Uma fraqueza, eu só queria viver dormindo. Ia trabalhar. E quando já ia dando, assim, 10, 11 horas, já começava aquele sono, aquela moleza, aquela fraqueza. E eu sem saber o que era aquilo. Comecei a me agoniar, né? Eu sentia muitas dores menstruais, né? Muitas cólicas. A perna inchava, ficava pesada, ruim de caminhar. Nossa, péssimo. Minha mãe sempre no meu pé. Mariana, isso não é normal. Mariana, você tem que procurar um ginecologista. E eu deixando passar, né? Não, não acho que tem nada a ver. Eu acho que essas cólicas são normais. Na minha cabeça, era normal. Sentir dor de cólica comum. E passando, né? Então eu fui num ginecologista. Ele passou alguns exames, depois disse que estava tudo bem, e foi isso, né? Eu já tinha ido na endócrino, tinha reposto já as vitaminas que estavam faltando, tive que tomar, acho que é ferro, né, endovenoso, para recuperar mais rápido, porque eu tava com anemia muito forte. Aí quando eu fui para ele, eu já tava com as taxas ok, e ele deixou passar. Eu disse a ele que eu sentia muita cólica, sentia muito peso nas pernas. Ele, não, isso é normal. Bom, né? Deixei passar. Passou-se mais um ano. E aquela agonia, aquela gastura. Repeti os exames que a minha endocrinologista havia passado. Ela tinha deixado já uma lista. Disse, Mariana, quando você voltar, você já faz os exames e já me traz eles prontos só pra gente avaliar. Ok. Fiz e fui pra outra ginecologista. Ai, gente, essa mulher foi de um atendimento extremamente humano e técnico também, sabe? Essa ginecologista foi um anjo que apareceu na minha vida, sabe? Eu escolhi ela, já havia sido indicada por muitas amigas minhas, que já haviam sido consultadas por ela e todo mundo falava muitíssimo bem. E eu achava que era exagero, mas de fato a mulher é um ser humano incrível e muito técnica também. Ela sabe o que ela está fazendo. E essa é a diferença e a importância
de a gente estar bem acompanhado de médicos que se importem com seus pacientes verdadeiramente. Então eu fui para ela, levei os exames, contei o que eu sentia e ela disse: realmente, isso daí não é normal. Então ela começou a fazer diversas perguntas que o outro não havia feito. Então me perguntou como era o meu ciclo, se estava tudo certinho, relação a dias, a fluxo, quantas vezes eu trocava de absorvente e tudo eu fui falando. Eu trocava, gente, absorvente do noturno 6 vezes no dia. Ela disse: meu Deus, isso daí não é normal. Gente, como assim? Eu já estava comprando os XXG, o XGG, porque eu estava acordando muito à noite para trocar. Então, era um sono muito ruim durante a semana que eu estava menstruada. Minha menstruação sempre foi muito regular, muito certinha. Só que ela estava começando eu, a passar mais dias do que o que realmente era de início, né? Então, uma semana antes da minha menstruação, sempre vinha alguma coisinha, sabe? Só o protetor diário já segurava o que vinha uma semana antes. Aí ficava uma semana sem menstruar e na outra que vinha de fato o fluxo. Aí expliquei pra ela tudo o que estava acontecendo. E ela disse: vá tomando esse remédio aqui. Eu também. Comecei a tomar, ela me mandou eu fazer uma ressonância. Fiz a ressonância. E lá apareceu. Vou colocar a foto aqui também. Tá vendo? Nessa partezinha circulada é a parte que está localizada a minha adenomiose. A minha adenomiose é apenas nesse local, porque eu descobri no início. Então, hoje, eu estou tomando a medicação que ela passou para mim, que é o Dianogest, o Alurax. E eu tomo todos os dias, né? Para que não venha a crescer essa, essa adenomiose, essa inflamação. Então, ele suspende a menstruação. Nossa, gente, eu tô vendo. É incrível! Eu consigo fazer todas as minhas aulas de natação. Eu consigo participar de tudo porque eu não tô mais preocupada com aquele fluxo. Eu escolho a roupa que eu quero, entende? Então, eu estou há 3 meses fazendo tratamento e pesquisando na internet, aqui mesmo no YouTube, eu vi poucos relatos de mulheres que de fato tiveram a adenomiose e como elas estão se cuidando hoje. Endometriose, a gente vê muito, mas a adenomiose eu mesma não conhecia. Eu conheci só depois que a minha médica falou para mim e me diagnosticou. E é muito interessante. Então eu pesquisei bastante. Tem conteúdo de vários médicos. Isso aí o doutor Michel Palheta aconselho a vocês a assistirem a live dele sobre adenomiose, porque ela é muito esclarecedora. E a gente tem muito médico que não tá nem aí para seus pacientes. Então, se vocês estão passando por isso também, por esses sintomas, assistam essa live e procurem um ginecologista de preferência especialista, né, em endometriose e adenomiose, para que vocês tenham acesso a um tratamento e uma vida mais tranquila, sabe? Ai, gente, poderia passar horas aqui falando com vocês a respeito do quão isso me fez bem. Eu tô conseguindo me concentrar. Eu não tenho mais tanta fraqueza. Eu não tenho mais anemia. Eu tenho força para fazer as minhas coisas. As minhas metas eu tô conseguindo me organizar no meu dia a dia. Porque antes eu chegava em casa, eu só queria dormir. Porque eu ficava exausta. Exausta. Não era só cansada. Era exausta. Eu não aguentava lavar prato. Eu lavava os pratos da minha casa. E eu já estava cansadíssima, cansadíssima, sabe? Como se eu tivesse trabalhado no sol quente o dia inteiro. Parecia que eu tinha apanhado todos os dias que eu chegava em casa. Nossa, era uma tristeza. Não conseguia dar conta das minhas atividades fora do trabalho, porque eu já chegava esgotada. Tudo por conta dos sintomas da adenomiose. Então, eu vivia tomando ferro, vitamina B12, vitamina D, tudo porque ele se esvaía pela menstruação, porque o fluxo era muito grande. Então,
Hoje, eu, Mariana, vivo uma vida muito diferente de meses atrás, que era o que eu estava vivendo antes. Então, aconselho, pessoal, a vocês. Procurem um especialista, procurem um médico. Não desistam do diagnóstico de vocês, porque é libertador. Libertador. Eu estou muito feliz depois desse tratamento. Me sinto livre para fazer o que eu quero, o que eu preciso fazer e sem me cansar tanto, sem estar preocupada em levar um casaco para amarrar na cintura e se aquela quantidade de absorventes que eu estou levando na bolsa vai ser suficiente para o dia inteiro, de desmarcar a viagem porque eu estou menstruada, de andar com 1000 remédios na bolsa porque eu vou sentir muita cólica, sabe? Ai, inviabilizava muitas situações para mim. Eu estava menstruada. Eu marcava o meu calendário, era todo organizado, girando em torno da minha menstruação. E hoje eu consigo fazer tudo. Gente, pela primeira vez na minha vida, eu senti uma cólicazinha. Eu sentia cólica e eu achava que era normal, né? Como eu já disse. Mas agora eu senti uma cólicazinha e eu vi a diferença de intensidade de dor de antes para agora. Agora sim, é uma vida normal, uma vida tranquila. Novamente, procurem um médico bom, um médico que se importe, um médico que investigue a dor de vocês, que não desacreditem, é normal, é natural. Não é. Não é natural. É isso, pessoal. É o que eu deixo para vocês, essa força. Que vocês procurem saber, não desistam. Procurem uma vida melhor, uma qualidade de vida para vocês, tá bem? Se inscrevam no meu canal e deixem um like. Beijo!